Horas vivas. Horas vivas, que significa que você ainda está no corpo, vivendo a realidade física da vida. Estou aqui para falar um pouco e para agradecer. Conhecido como Tiriri, somos centenas de milhares nesta falange. A Umbanda, essa religião forjada em sofrimento pela escravatura de quase 400 anos neste Brasil. Aqui, os negros vieram, magos, conhecedores da grande magia, e passaram por esse período para evoluir. E na Ruanda, já desprendido do corpo, uniram, iniciando com os indígenas, com o caboclo das 7 encruzilhadas, e nasce aqui a Umbanda, essa religião alicerçada na caridade e no bem, pelo mental de um menino de Zélio. Eu passo aqui novamente para estar com vocês. O médium, seu Jacob, menino, observava-o ainda criança, aos 5 anos. Após o período de infância do infanto, aos 11, 12 anos, adentra na Umbanda para iniciar a sua missão de conhecimento e de inscrição. Começou na Umbanda, fez as suas iniciações primárias. Conheceu o Espiritismo também, para que houvesse uma junção entre a Umbanda e o Espiritismo. Porque o Espiritismo, dito kardecismo, também nos tem com grande seriedade. Porque quando você frequenta uma mesa kardecista e você vê os irmãos chegarem nas mesas para ouvir as doutrinas para ser doutrinados, encaminhados para o mundo, para a evolução, quem os trazem? Nós o trazemos. Porque nós temos acesso às cidades umbralinas, onde esses irmãos já arrependidos, querendo um auxílio, os mentores assim os trazem, nós nos trazemos até aqui. O mundo espiritual tem muita semelhança com as urbanizações da Terra. Quando um ser humano entra em total desequilíbrio psíquico, que é levado para um hospital em desequilibrados, né? Elevados, são internados em clínicas psiquiátricas. Quem os socorre? São abnegados enfermeiros que vão buscá-los, que enfrentam a sua fúria, quando eles põem os seus apetrechos de segurança, os seus coletes, as suas proteções. São eles que socorrem os acidentes de automobilístico, os acidentes de aviões e qualquer outro. São os enfermeiros que correm. Ou os médicos que estão ligados a essa fase. Os primários, atendimentos primários. No mundo espiritual não é diferente. Quando uma pessoa desencarna em grandes acidentes aéreos e acidentes terrestres, são os guardiões que estão ali para proteger, que nenhum espírito da escuridão alimente de seu sangue de mengue ou rouba as suas almas, eles estão ali. Aí nós estamos presentes. O papel dos Exus é esse, é proteger a humanidade porque estão alicerçados com os orixás de frente. Então venho falar um pouco da mediunidade. Estamos numa casa, a casa Miguel Arcanjo é esta. Miguel Arcanjo é o general das milícias celestiais. O anjo que controla toda a ação e equilíbrio do planeta Terra. Não fosse assim, as trevas teriam apossado do planeta.
porque vocês ainda vê os acontecimentos diários. São guerras na Europa, são guerras na África, são guerras no Oriente. Vocês veem hoje pela tecnologia que vocês têm acesso da magia e veem tudo. E vocês veem atrocidades ocorrerem todos os dias. Aí muitos questionam o poder de Deus, mas como pode uma criança ser estuprada, assassinada, morta, uma jovem, as guerras? Por que disso tudo? Se a pessoa tem anjo da guarda, se Deus é um Pai celestial que protege o mundo, por que pode ocorrer tantas atrocidades? Onde estão esses espíritos no momento em que a pessoa é assassinada, é feito toda a barbaridade, até nas crianças, idosos, etc, etc. Onde que estão os anjos da guarda delas? Onde que estão geralmente os guardiões? Onde está o poder de Deus que não veio socorrê-los? Aí é que entra uma lei substituível, uma lei que você, como um bandista, como trabalhador, você tem que entender, que chama lei karma, do karma. O único espírito que habitou o plano terráqueo, que nós temos conhecimentos, que não teve nenhuma mazela kármica, é o Cristo, que mesmo assim passou pela morte de cruz. E tudo lavando, tentando lavar os pecados da humanidade. A história que conheço, porque eu também, numa encarnação passada, eu participei da política romana e assisti muitas coisas. Mas as demais população da humanidade, inclusive eu, todos temos pecados e provas para passar. Ah, mas aquela senhora, aquela criança passou por barbaridade e não teve nenhum socorro espiritual. Esse é o pensamento de todos. Caiu um avião, estupro, roubo, matanças, qualquer tipo que você vê hoje em dia, de infiltração do mal. Mas será que essas pessoas eram completamente inocentes? Porque não cai um fio de cabelo, a não ser pela vontade de Deus, fala os evangelhos. Mas como é que pode ocorrer tudo isso? Como que os Exus veem isso e como a própria Umbanda vê? Nós sabemos que o mundo é de prova e expiação. Crianças que nascem, por exemplo, com doenças gravíssimas, congênitas, mas todos foram adultos. O infanto é a necessidade, tanto que na Umbanda a linha mais expressiva e mais poderosa é a linha de Beije, porque são eles, tudo se inicia na infância. Naquele momento em que uma criança é estuprada, morta, assassinada, um adulto cai no avião, toda a atrocidade que vocês veem, ali está cumprindo a lei do karma. É a lei do karma que está acontecendo. Naquele momento ele está resgatando coisas que fez em vidas passadas. E são socorridos imediatamente pelos mentores para se adequar e entender para futuro nascimentos de regozijo. Futuro nascimento em que essas pessoas viverão e pagaram por aquilo que praticou. Imagine vocês o Brasil, demais, o mundo. Vamos falar da realidade mais que nós vivemos aqui. Foram quase 400 anos de escravidão. Negros eram enterrados vivos, eram espancados até a morte. Havia homens negros que eram reprodutor para gerar filhos, para que essas crianças ainda fossem vendidas no infanto, escravizado para fazer serviço pesado. A Umbanda não tem 200 anos. Existe ainda espíritos daquela época que vagam e que vingam no povo. E assim o fez. Então esse é o mistério da fé, que tantas pessoas querem saber. Se não cai um fio de cabelo pela bondade de Deus, se todos temos anjo da guarda, temos orixás, por que essas tragédias nos acontecem? Porque nós não podemos, eu sou com este médium, o que eu posso fazer? Eu posso proteger esse médium, ajudá-lo, mas eu não posso tirar a condição kármica dele. Ele tem que passar pelas dificuldades ou pelo que ele viveu e plantou, porque está na lei.
A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Há casos em que dentro de um próprio terreiro, o médium é assassinado. E por que nenhum espírito o segurou? Porque a lei do karma é uma lei que é difícil de se entender, né? Ainda de compreensão. É uma lei de pouca compreensão. Por quê? Porque a lei do karma, só isso explica as atrocidades do mundo. Então não cabe você revoltar, cabe você a fazer a sua prática, né? Fazer suas orações àqueles espíritos e pedir que a espiritualidade divina tome as devidas providências. Isso seria um diálogo que todo Exu teria que ter. Todo Exu teria que mostrar que o trabalho dele é amenizar as dores da humanidade. E não como eu ouço muitos centros, muitos terreiros, em que os ditos Exus fazem a própria contenda. Uma pessoa vai consultar, o casamento partiu no meio, perdeu o emprego, está doente, e diz, não, isso é demanda, isso é macumba. Para que ele diz isso? Porque esse espírito que está utilizando o mental desse médium, ele está em concluo com a própria índole do médium. Dia com quem tu andas, que eu direi quem tu és, deste lado e do outro. Um médium que é desequilibrado, que não é sincero, o médium que quer utilizar a Umbanda para sobreviver, o espírito que está com ele é afinizado a ele. Aí cria essa intolerância terrível entre nós. Ah, vou num terreiro, fizeram demanda, fala isso, isto, aquilo. Esse aparelho meu, nas suas consultas, ele combate muito isso, inspirado por nós. Nem tudo é feitiço, nem tudo é demanda. Uma grande parte são ações de vidas passadas que está acontecendo hoje em sua vida. E como fazer isso passar? Aceitando, orando, aceitando a espiritualidade, acendendo vela para os orixás, para eles entenderem. Porque a limpeza de caminho está em você fazer ao ebó e oferendas grandíssimas, grandiosas, não. Na Umbanda nós temos um orixá chamado Xangô, que é a justiça, Ogum e a lei, que impera sobre nossos mundos. Quando você faz um trabalho negativo, o fogo de Xangô pode queimar tudo. Então, nós precisamos entrar na legislação da evolução planetária de Exu. Exu está aqui para colaborar com a humanidade e não para impor medo. A Umbanda nasceu para quê? A Umbanda nasceu para aliviar o sofrimento e não impor mais terror. Quando você for uma consulta com o Exu, você avalia o comportamento de onde você vai entrar. Não estou criticando, mas deve. Dia com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você conhece o médium pela índole dele, pela sua vida, pelos seus atos, pelo seu comportamento. Aí você conhece se esse médium tem tendência à veracidade ou se ele está utilizando a Umbanda para a sua sobreexistência e os espíritos que estão com ele não somos nós, mas são espíritos que passam por nós para ludibriar você. Isso não é só na Umbanda, isso está ramificado em toda a religiosidade terrestre. O próprio cristianismo, né, que nós vemos ali, a vida do Cristo, porque a Umbanda também é cristã. Ela tem nos seus altares a imagem de Cristo, ela reza, faz a oração primordial que ele ensinou, tem nos seus altares as imagens dos santos canonizados, sincretizados com os orixás. Não é diferente. A Umbanda teria que seguir também os princípios evangélicos. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Não desejar aquilo para o próximo que não quereis para vós. A Umbanda teria que seguir esses padrões, né? A Umbanda não pode dividir entre o bem e o mal. Exu não é isso que vocês imaginam. Nós somos a esquerda dada ao orixá. A esquerda porque nós trabalhamos com o lado negativo da humanidade. Todo ser humano tem seu Exu. Um grande pastor, um grande padre, o Papa,
todos temos. Esses Exus que estão com eles trabalham de acordo com a evolução deles próprios. É isso que eu digo. Então a função de Exu está em toda a religiosidade do mundo. Se manifesta de todas as maneiras. Aqui vocês veem essas imagens, né? Mas Exu não é isso. Exu é como a água. Ele toma forma de acordo com a sua necessidade. Então eu passei aqui para nós reestruturarmos a Umbanda. A Umbanda sair do gueto, da intolerância que ela está jogada, e ser cristã. Eu gosto de receber orações. Quando o chapareiro entra aqui, que faz uma oração para nós, Exus, Pombagiras, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê força em nossa missão, nós nos sentimos fortes e trabalhar e aliviados no trabalho. Porque não tem necessidade de você colocar cachaça e charuto o tempo todo. Isso é só uma maneira de filtrar energia. Você pode acender uma vela preta, vermelha ou branca e fazer orações, porque é isso que nós precisamos. O espírito não tem necessidade de comer, beber e fumar. Ele está fora do corpo físico. Isso são rituais, né? Então, a função do Exu é essa. É numa consulta sentar com você, olhar a sua vida, orientar você pelo caminho do bem. Então fica aqui o meu desabafo, o meu diálogo com você. Não esqueça, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então o trabalho de Exu é aqui. Não é chegar no centro e encher sua cabeça que você tem demanda, que você está magiado, que você tem feitiço. Não é incentivar você a fazer amarração, adoçamento. Não é fazer você ir contra Ogum, contra Xangô, Orixá da Justiça, contra Iemanjá, contra Oxum. O Exu batizado e coroado, ele vai avaliar. Olha, estou com o caminho amoroso fechado, Exu. Ele vai avaliar se você tem pendência em vidas passadas, se a pessoa que está no seu caminho realmente merece você. Esse Exu, então, pegará o que você falou para ele e levará para o Xum, para Nanã, para os orixás, para ser avaliado. Lá, então, eles avaliarão e ajudarão de você de acordo com o seu merecimento. O papel de Exu é ser mensageiro dos orixás. Fica aqui um grande abraço, um laroyê com muito carinho, de Exu Tiriri Lobão. Estarei sempre com vocês aqui e não se esqueçam, assistam o que eu falo. Pensem, comentem, analise se tem fundamento para você. Paz profunda, luz e muito axé e laroyê Exu Tiriri.